E hoje eu venho falar de um tema muito bacana que eu tenho me dedicado bastante em estudar. Faz parte da ciência da longevidade, que é a gerociência. E eu quero dizer para vocês que eu deixei vários prêmios, bônus e over delivery em QR Codes. Então eu quero que vocês, primeiro quem não me segue, faça favor de acessar esse QR Code. Eu tenho um canal de podcast e eu convido vocês a se tornarem meus ouvintes pelo Spotify, em que eu compartilho algumas pílulas da saúde para que vocês consigam incluir temas atuais na sua prática clínica. E eu deixo todo o referencial teórico da minha aula, porque eu quero que vocês se aprofundem nessa ciência que cada vez me encanta mais. Sou nutricionista de precisão, formada aí há 17 anos e não paro de estudar. Lá atrás, trouxe os testes genéticos de uma forma pioneira, lá em 2012. Cada vez mais vejo que as ciências ômicas estão aí figurando como o centro da nossa prevenção, no desvio da doença, para que a gente consiga desviar de rotas metabólicas para encontrar saúde. Então, essa aula vai trazer um resumo de tudo isso. Eu espero que vocês aproveitem, porque eu trouxe slide para caramba. Eu estou morrendo de medo de estourar o tempo aqui. Bom, para começar, quando a gente fala de longevidade, é claro que a gente tem visto que a medicina moderna trouxe muitos avanços, isso repercutiu em aumento da expectativa de vida da população em geral. Entretanto, quando a gente observa esse gráfico, a gente vê que a galera está sim vivendo mais. Hoje a expectativa de vida passa de 70 anos. Entretanto, a gente tem um gap de 10 anos, pelo menos, sem autonomia. Pacientes idosos, polimedicados, sarcopênicos, inflamados, com problemas de artrite, bursite, tudo que é it. E aí, o que a gente precisa compreender? No Brasil, isso é um pouco pior. A gente não está conseguindo manejar de uma forma inteligente o envelhecimento dos nossos pacientes. E envelhecimento é sim um processo inexorável, mas não é um destino biológico a gente envelhecer de forma caquética. E aí, o que a gente tem visto no Brasil? Aumentou-se a expectativa de vida, que beira hoje os 76,2 anos, entretanto, o brasileiro vive até seus 54 anos sem o uso de medicações e sem problemas de saúde. Poxa vida, isso é muito ruim, são quase 2 décadas que a gente perde da nossa melhor fase, que é a terceira e quarta idade. A gente espera tanto por isso, né, para se aposentar e viver na praia, e de repente chega esse momento e a gente está lá, sem autonomia. Então, eu pergunto, né, se você quer viver mais que 100 anos, portanto, a gente precisa compreender que esse envelhecimento é um processo moldável. E aí aqui eu tenho 2 senhoras com a mesma idade. Uma delas dependente, que está ali cadeirante, já não deambula, e a outra pedalando a sua bike num sábado feliz. Qual é a grande diferença entre essas 2 senhoras? Envelhecendo ou envelhecendo? E é isso que eu quero provocar nessa aula, porque o envelhecimento, ele é um processo moldável e nós, profissionais da saúde, somos protagonistas em trazer, a partir das nossas estratégias, a possibilidade de incluir ferramentas precisas, inserções nesse estilo de vida para moldar de uma forma dinâmica esse processo do nosso envelhecer. Então, a ciência da longevidade, a ciência do estilo de vida, tem mostrado que nós, profissionais da saúde, podemos sim modificar as trajetórias dos nossos pacientes. E aí a ciência, ela sempre se perguntou como aumentar o health span, o que a gente pode fazer? Quando a gente olha esse mosaico aqui, a gente vai ver que tem estudo para tudo. Desde tomar água com limão de manhã, não pular o café da manhã, práticas de meditação, respiração, alongamento, tudo é válido quando a gente pensa em inserções do estilo de vida. Mas aí a gente vai entender o que de fato é interessante para a gente ter um norte
né, para que a gente realmente se embase na literatura de modo a conseguir reverter esse processo e mitigar o aparecimento de doenças. Alguns povos já seguem essa premissa há muito tempo, são as conhecidas regiões das Blue Zones. Quem que assistiu esse documentário aqui na Netflix? Muito legal. Então, amanhã, se continuar o tempo nublado, vocês não forem para a praia, lembrem que tem aí um documentário bem bacana no Netflix, que é esse, Como Viver Mais que 100 Anos. Esse cara viajou pelas 5 regiões, que são as conhecidas Blue Zones, para mostrar o que essas populações podem nos ensinar no que tange ao envelhecimento de qualidade, porque para eles, longevidade saudável é cultural. E aí a gente observa que nessas 5 regiões, na Califórnia, Costa Rica, na Itália, na Grécia e no Japão, o que eles têm em comum, que os caras encontraram na hora que foram ali pesquisar, é justamente essa população, ela tem um tempo de morbidade, ou seja, de adoecimento muito próximo da morte. Então, eles não ficam muito tempo doentes para morrer, diferentemente do que tem acontecido aqui entre a população brasileira que a gente viu. Mas o que a gente consegue realmente é afastar esse tempo de morbidade para que seja lá bem próximo da gente se despedir desse planeta. Essa é a minha meta, não é a de vocês também? E aí a gente deve considerar que essas populações longevas, elas trazem alguns ensinamentos que vale a pena para a gente incluir nas nossas estratégias e nas nossas prescrições. É legal porque hoje a gente vai a congressos e fala muito sobre ancestralidade, né? Sabedoria dos povos antigos. Hoje a gente vê o pessoal falando de biohacking, que é nada mais do que a gente se resgatar ali para um passado. É grounding, é respiração, contato com a natureza, comida de verdade. Mais do que nunca a gente está precisando cada vez mais disso. E ao observarmos as populações das Blue Zones, eles têm esse estilo de vida que traz ali um potencial para que a gente consiga reverter alguns processos negativos desse envelhecer. Dentre isso, a gente vê que eles têm propósito. É saber por que você está acordando ali naquele dia, ter meta de vida, mesmo que sejam metas pequenas. Eles têm um movimento natural diário. Normalmente são pessoas que praticam caminhadas, moram naquelas regiões que tem aquela pirambeira para subir, tem aquela questão que eles praticam muito esse exercício em casa, cultivando uma horta, estão em movimento constante. A gente observa que a dieta tende a ser predominante vegetal, ainda que não sejam vegetarianos, mas a presença de plantas é predominante nesses cardápios em geral. E eles têm algo que a gente chama de hara hashibu, que é o comer até a saciedade. Normalmente, eles têm já um comer intuitivo que traz o aspecto da restrição calórica, ou seja, eles comem até 80% da saciedade, que é o que a gente tenta incutir na cabeça dos nossos pacientes desde então, quando a gente elabora um plano alimentar, reduzindo um pouco dessa caloria desnecessária. As redes sociais positivas, então a gente observa ali que são comunidades que têm um senso de pertencimento muito grande e principalmente o manejo do estresse. São populações que praticam a siesta, eles têm lá a questão relacionada à natureza e estão sempre cultivando bons relacionamentos. Então, a gente tem que se espelhar sem dúvida nisso. E entender que o envelhecimento traz, sem dúvidas, repercussões que são fisiológicas. Então, a gente chama aí dos 9 hallmarkers do envelhecimento, que são, na verdade, esses marcadores, desde a redução até mesmo da nossa capacidade mitocondrial, a diminuição dos nossos telômeros, a gente vai ter a instabilidade genômica, que são processos inexoráveis relacionados ao envelhecer. Entretanto, a gente tem que entender que a maior parte deles está sim relacionada à mitocôndria. A mitocôndria é muito central para o envelhecimento. E aí a gente fala de deep nutrition. Quando a gente tem mitocôndrias disfuncionais, esse processo de envelhecimento, por vezes acompanha essa terminologia que a gente usa na clínica, que é o inflammaging. O inflammaging é quando eu tenho citocinas inflamatórias aumentando,
ainda que eu não tenha um processo de infecção vigente. Então, tenho lá TNF-alfa, PCR, interleucina 6, tudo isso que vem de um processo que traz resistência à insulina e perpetua esse aspecto da inflamação crônica para o organismo, que é altamente danoso do ponto de vista metabólico, neurodegenerativo. E a gente tem também a redução dos nossos telômeros. Lembrando que telômero serve como uma agulheta de um cadarço para proteger o nosso DNA da quebra. Acontece que a cada divisão celular, a gente vai ter a diminuição do tamanho dos nossos telômeros. Isso é um processo que a gente não consegue reverter. Eu disse para vocês, envelhecimento é inexorável, mas a gente pode controlar a velocidade com a qual a gente perde o comprimento dos nossos telômeros. E isso diz muito respeito às ações do nosso dia a dia. Então, o que se sabe? Um bebezinho nasce com cerca de 15 mil pares de telômeros. E lá, na terceira idade, a gente chega com 4 mil pares. Então, a gente vai reduzindo isso, cada órgão vai tendo uma velocidade diferente de envelhecimento. O primeiro a sentir é a nossa pele, que já começa a apresentar indícios de envelhecimento a partir aí dos 18 anos. 18 anos? Gente, que horror, eu tô com 40. Oh, esquece. O cérebro é o último. O cérebro, ele começa a apresentar sinais de envelhecimento com 70 anos. É a nossa grande caixa preta do organismo, né? Então, parece-me que os primeiros órgãos a sentir são aqueles que têm um contato mais direto com o ambiente. E aí, claro, né, em virtude do inflammaging, da deficiência mitocondrial, quando a gente tem aí essa diminuição do comprimento telomérico, nós nos aproximamos dos quadros de doença mais comuns ao envelhecimento, seja o diabetes, o Parkinson, o Alzheimer, as doenças cardiovasculares que se tornam mais comuns. Agora, dentre tudo isso, a gente tem que cuidar porque sarcopenia é uma das condições que mais vai trazer aí uma piora para essa longevidade saudável. Indivíduos sarcopênicos, e aí a gente vê com muita preocupação essa galera que está usando as canetinhas de emagrecimento sem, né, um respaldo nutricional, sem uma boa indicação clínica para tal, porque esses pacientes têm desenvolvido cada vez mais precocemente a sarcopenia, o que se torna, sem dúvida, um problema quando a gente pensa lá na terceira ou quarta idade. Então, isso aumenta o risco de morbidade por todas as causas, em especial para aqueles indivíduos que têm um IMC alto, porque ele é aquele termo fordo, sabe? Forte, gordo, fordo. É justamente isso, na verdade, engana, porque você olha o paciente, visivelmente ele parece forte, mas na verdade ele tem muita gordura acumulada. E aí a gente deve considerar que idoso tem resistência anabólica. Aqui nesse estudo a gente vai ver que, diferentemente do jovem, né, o idoso ele acaba tendo uma dificuldade em fazer aí o estímulo anabólico ao consumo de proteína. Por isso que a gente precisa fracionar bem a proteína ao longo de todo o dia, tentando bater uma meta mínima de 1,4 a 1,8 gramas por quilo de peso ao dia, mas considerar principalmente o fracionamento dessa dieta proteica em pelo menos 0,3 gramas por quilo de peso por refeição. Então, esse é, sem dúvida, um fator que faz toda a diferença para a gente oferecer doses homeopáticas e manter a aminoacidemia constante para esse público. Uma outra coisa muito comum do envelhecimento é trazer esse acúmulo de gordura diferenciado no tecido adiposo. A gente tem uma diminuição do tecido marrom e bege e um aumento da prevalência de tecido adiposo branco. A gente também envelhece no tecido adiposo e isso se torna ainda um problema maior quando a gente pensa do ponto de vista da resistência à insulina, da inflamação crônica de baixo grau, porque a gente vai perpetuando esses processos metabólicos negativos. Então, são alterações que vão impactar a sensibilidade à insulina, porque o paciente tendo mais gordura visceral, ele realmente se torna metabolicamente muito mais instável, né? E aí, vamos falar agora de prática clínica. O que a gente pode fazer
pelos nossos pacientes. Eu dividi isso aqui em pilares, né? Pilares de atuação prática. Então, a gente vai trabalhar aqui 5 pilares principais, porque quando a gente observa, nesses 5 pilares, a gente consegue resolver as principais questões de doenças relacionadas ao envelhecimento. Então, aqui eu falo de controle glicêmico, de suporte mitocondrial, desse apoio muscular e também de saúde intestinal e prevenção aí de problemas neurocognitivos. Então, os top 10 suplementos são listados aqui. Eu deixo o DOI para vocês depois acessarem todos os artigos, ainda que eu coloquei naquele material complementar. Mas é interessante porque quando a gente observa os estudos, né, que trazem aí os 10 ativos que são mais relacionados ao Health Span, o que eles têm em comum é justamente a melhora mitocondrial, a melhora da resistência insulínica, a diminuição do estresse oxidativo. Então, é interessante porque a gente vai trabalhar com diversos deles e, claro que a gente não vai usar isso para todo paciente, tudo junto, ao mesmo tempo. Pelo contrário, a gente sempre vai personalizar a conduta. Até porque se você passar tudo isso aqui para o seu paciente, ele vai achar que em 15 dias ele já vai se tornar um centenário, né? E aí, falando do primeiro pilar aqui que eu escolhi, foi a saúde metabólica e controle glicêmico. Hipócrates já dizia, né? Se houver deficiência de alimentos e exercícios, o nosso corpo vai adoecer. Hipócrates, eu acho que além de pai da medicina, foi também o pai da nutrição, né? Porque a gente vê diversas situações dele trazendo justamente a nutrição como uma estratégia fundamental. Não há como a gente falar sobre controle metabólico sem um principal pilar, que é a atividade física. Então, não só para controle, né, da nossa insulina, da nossa glicemia, a gente vai ter adaptações hormonais importantíssimas a partir da atividade física, com modulação até de diversos fatores, fatores neurotróficos, fatores relacionados à angiogênese e neurogênese, que são fundamentais quando a gente pensa no indivíduo idoso, né? Então, o exercício por si só deveria ser prescrito como o medicamento mais eficiente para a promoção de longevidade saudável. E aí tem esse autor que eu quero compartilhar com vocês desse livro. Aubrey de Grey é uma das maiores personalidades hoje quando o assunto é envelhecimento e longevidade. Então, ele diz que dieta, sem dúvida, é a intervenção mais importante quando a gente fala sobre promoção de saúde e prevenção da boa parte de doenças relacionadas ao envelhecimento. Por quê? A cada 10 mortes que acontecem hoje no planeta, 10 seriam evitáveis com a mudança de hábito alimentar. Gente, é muita coisa, né? Aí a gente vê o poder da nutrição. Então, quanto mais a gente puder realmente incluir comida de verdade, cores, texturas, sabores, a gente vai conseguir desviar da rota da doença. E aqui o meu primeiro brinde para vocês. Eu deixo para vocês uma ideia de um cardápio mediterrâneo. A Ana Tércia falou disso relacionado ao lipedema. Então, eu deixo aqui essa proposta qualitativa que tem tudo a ver quando a gente observa as populações das Blue Zones e o padrão alimentar que eles seguem, que é a dieta mediterrânea. Mas dieta mediterrânea não é só uma dieta pobre em gorduras ruins, pobre em açúcares. Aliás, eles quase não consomem açúcar e preferem peixes, leguminosas, cereais, frutas e uma diversidade de legumes. Mas a gente considera a dieta do Mediterrâneo, na verdade, um estilo de vida, é um hábito cultural, porque ele envolve também o movimento que a gente vê na pirâmide mediterrânea e a gente vê também a relação que isso tem. Não sei fazer aqui aquele apontamento aqui. Mas a gente vê no canto ali da pirâmide a relação que isso tem com o comer em sociedade, sabe? Eles participam de refeições que são divididas sempre. Então, eu vejo que isso faz muito sentido, né? Essa relação que eles têm de inter-relação pessoal muito positiva, né, para o ambiente. Uma outra questão que nós temos, e é importante mencionar, é que quando se trata de envelhecimento, a gente tem que equilibrar numa gangorra a questão relacionada ao sistema AMPK e mTOR. No envelhecimento, estimular demais mTOR pode não ser algo positivo do ponto de vista da proliferação celular.
Isso pode, até em alguns estudos, né, que mencionam a relação oncológica que o sistema mTOR tem, de impulsionar essa proliferação celular desmedida. Isso pode, sim, alterar a rota do câncer. Então, a gente precisa equilibrar essa via MPK e mTOR. Uma das estratégias para isso são as estratégias de hormese, restrição calórica, jejum intermitente. E aí eu apresento para vocês a dieta da longevidade, que é, na verdade, algo que vem sendo estudado pelo grupo do Dr. Walter Longo, e que traz realmente um efeito muito interessante, porque a gente não promove uma restrição calórica por muito tempo para aquele paciente. A gente controla isso, na verdade, utilizando esse protocolo que imita o jejum. Então, a dieta Fasting Mimicking Diet, como bem diz o nome, é uma dieta que imita o jejum. O paciente segue ela por 5 dias do mês e nos outros 25 dias ele pode adotar um padrão mediterrâneo. Algo muito interessante para a gente diminuir essa ativação de mTOR, aumentar a sinalização de AMPK, de sirtuínas, o que vai trazer rejuvenescimento celular, vai trazer ali flexibilidade metabólica, estímulo mitocondrial, que é algo muito bacana quando se trata de longevidade. Um outro aspecto fundamental é falar sobre sirtuínas. As sirtuínas não só são proteínas relacionadas ao emagrecimento, a gente conheceu muito a Adele quando fez a dieta das sirtuínas, quando ela emagreceu lá, mais de 40 quilos em meio à pandemia, apareceu toda reformulada lá naquele Baba Baby Baby Baba, nem tinha o Ozempic naquela época, né? E aí o pessoal começou a questionar o que a Adele tinha feito para aparecer ali tão transformada? Será que foi bariátrica? Não, ela fez a dieta das sirtuínas. Dieta das sirtuínas envolve um consumo aumentado de alimentos fontes de polifenóis. Polifenóis, quando combinados, podem ser estratégias muito eficientes para mimetizar uma situação de restrição calórica, uma vez que eles estimulam sirtuínas 1 e 3. Esses alimentos, na verdade, como quercetina, camperol, luteolina, a gente tem todos eles para estimular esses fatores. E aí é interessante o sinergismo das plantas, né? Porque a gente sabe que polifenol não tem uma boa relevância do ponto de vista da absorção via oral. Então, a gente precisa realmente aumentar essa sinergia a partir de tecnologia ou a combinação desses ativos, porque os polifenóis eles têm baixíssima biodisponibilidade via oral. E aí a quercetina inibe o metabolismo de resveratrol. Então, quando a gente associa quercetina e resveratrol, a gente amplia o efeito farmacológico de ambos. Pode ser muito interessante. Deixo para vocês aqui esse programa da Sirt Booster. A Sirt Booster foi uma dieta que eu fiz em parceria com uma Nutri, lá da cidade em que eu atuo, no interior de São Paulo. É um programa de muito sucesso, de repente isso pode ser interessante como uma estratégia de venda para vocês aqui no Rio de Janeiro, porque a gente está já no 5º ano de venda desse programa e ele é realmente um sucesso no que tange ao emagrecimento e também, claro, né, na promoção da longevidade saudável. Então, isso ficou realmente muito conhecido por meio aí dessas personalidades lá do Reino Unido, e quem criou esse protocolo foram um nutricionista e farmacêutico que fizeram o livro Sirt Diet. Falando um pouquinho, né, sobre insulina e essa condição da longevidade metabólica, nós sabemos que o processo de glicação é um dos que mais traz prejuízo em nível celular. E controlar a questão relacionada à insulina passa a ser algo fundamental. Então, a gente deve considerar, né, que sempre que eu normalizo a secreção pulsátil da minha insulina e melhoro a depuração hepática também, eu vou ter muito mais efeito positivo do ponto de vista metabólico. Trago para vocês um controle aqui que eu acho muito bacana para a gente usar, até mesmo no desmame dos usuários de GLP-1, que não é o foco dessa aula, mas principalmente eu uso muito para meus pacientes que têm descompensação glicêmica, pela sinergia dos ativos do Synergy Control. Então, ele traz um mix de fibras, picolinato de cromo, ele tem magnésio e tudo que vai trazer realmente um efeito muito bacana no controle glicêmico. Tanto é que a gente vê aqui os compostos do Synergy Control, como o fenogrego, o cromo e as fibras, quando o paciente não tem aqui
nenhuma intervenção, ele faz um pico de glicemia, o que afeta necessariamente sua sensação de fadiga, inchaço, aumenta a fome, perpetua a inflamação crônica subclínica. Do outro lado, a gente vê o paciente que tem a intervenção com o fenogrego, o cromo e as fibras, ele controla pico glicêmico, que é muito mais saudável do ponto de vista intestinal, para aumento de GLP-1 e até mesmo para uma energia mais constante. Então, a gente pode, na verdade, extrapolar, porque esse é um ativo muito completo, indicado para aquelas pessoas que busquem equilíbrio metabólico, seja sua paciente de SOP, e até extrapolando aqui para a relação que tem com o lipedema, então a gente pode usar um suplemento muito completo como esse em algum momento do dia como estratégia para o paciente. E aí vou eu falar de novo de mitocôndrias, né? Na Tércia já falou sobre elas, mas elas figuram sendo principais agentes metabólicos porque são as grandes fontes de energia, como usinas que nós temos dentro de cada uma das nossas células. Então, não há como falar de longevidade sem citar mitocôndria. E aí, para avaliar a saúde mitocondrial, eu deixo os exames bioquímicos que eu solicito na minha prática clínica. Por quê? Para eu saber interceptar o caminho da doença, eu não preciso pedir exames caros, eu não preciso fazer metabolômica, não preciso fazer teste de telômero, basta um simples exame de sangue para a gente conseguir realmente entender como é que está metabolicamente aquele indivíduo. E aí eu deixo aqui um guia completo para a recuperação das nossas mitocôndrias em 4 passos. Eu gosto muito, né, de questão relacionada à flexibilidade metabólica. Então, quando a gente adapta o corpo à produção de corpos cetônicos, isso é bárbaro. Então, estabelecer janelas de jejum intermitente, ora você dá carboidrato, outro dia você surpreende o seu corpo e vai lá treinar só com um super coffee. Pode ser algo muito bacana para a gente estimular essa flexibilidade metabólica. Então, reduzir a exposição a toxinas é fundamental. Suplementar vitaminas do complexo B de forma ativa também e iniciar sempre o dia do seu paciente com uma estratégia antioxidante e anti-inflamatória. E aí, quando a gente coloca shot matinal, não é para florear cardápio. Tem fundamento, sim, especialmente quando a gente vai estudar a nutrição celular, que é o que eu chamo de deep nutrition, que é o que eu faço com os meus pacientes. E aí, homocisteína. Se você, profissional da saúde hoje, olha para a homocisteína, entendendo ela somente como um marcador de risco cardiovascular, você precisa reavaliar os seus conceitos. Homocisteína é um dos exames mais fundamentais relacionados a mais de 100 doenças. E quando a gente pensa do ponto de vista de envelhecimento, homocisteína é a chave para um metabolismo eficiente e principalmente para as questões neurocognitivas, porque ela também pode ampliar a neurodegeneração. Então, esse é um marcador para a gente considerar que todos nós temos que medir. E aí, quando ela está acima de 10, é já fundamental uma intervenção. E quando acima de 8, com baixa ingestão de folato, daquele paciente mimado que não come nada verde escuro, mais do que nunca você precisa considerar a intervenção, porque isso diminui o comprimento dos nossos telômeros. Então, homocisteína é sim um marcador importante da velocidade desse envelhecimento. E aí eu trago aqui para vocês o Corredox, maravilhoso, né? O Corredox traz todas as vitaminas do complexo B na sua forma ativa e combina alguns antioxidantes, como transresveratrol, coenzima Q10 e astaxantina. Eu costumo recomendar 3 cápsulas ao dia para o meu paciente baixar os níveis de homocisteína. Acho muito prático, porque assim a gente não precisa manipular. Eu não conheço suplemento pronto e acabado que tenha essa composição, como o Corredox. Um outro fator importante é o magnésio. Magnésio, quando reduzido, também aumenta os nossos níveis de homocisteína. E a homocisteína está associada a telômeros mais curtos, como nós vimos. Então, portanto, a suplementação de magnésio passa a ser muito importante, especialmente em um país feito o Brasil, em que o conteúdo de magnésio do nosso solo é muito pobre. Então, a gente precisa muitas vezes suplementar. Ah, mas eu fiz aqui dosagem sérica do meu paciente, está tudo beleza, ele está com níveis normais de magnésio. Gente, magnésio sérico não é um bom marcador. Magnésio tem que estar onde? No osso, nos tecidos. Então, nós temos aí uma tendência a manter esses níveis baixos. E magnésio é um maestro da bioquímica, mais de 600 relações que ele tem aí
fisiológicas no nosso organismo. Aqui eu trago 3 formas para a gente combinar, que eu gosto muito de usar na prática clínica, principalmente para atenuar aquela relação com desconfortos gástricos. Então, aqui tem o magnésio malato, tem o bisglicinato e o taurato, e ele é fantástico do ponto de vista aí, até mesmo do relaxamento neuromuscular. Coenzima Q10, uma outra vitamina que, conforme a gente envelhece, a gente acaba deixando de produzir com eficiência. Lembremos que, enquanto somos jovens, a gente tem uma produção endógena dessa supervitamina, mas isso não se mantém com o passar dos anos. Eu acho que esse é um suplemento chave em se tratando de bioenergética celular. Ele é um cofator importantíssimo para as nossas mitocôndrias e esses níveis podem realmente influenciar muito negativamente no inflammaging, que a gente estava conversando anteriormente. Então, eu trago para vocês a BioQ10, que traz aqui a tecnologia BTC, que quando a gente observa na curva, ela é muito mais biodisponível quando comparada a outros tipos de coenzima Q10 do mercado. E aí, biodisponibilidade, tecnologia é algo que a gente precisa se atentar, porque nem toda coenzima Q10 é igual. Então, é fundamental a gente fracionar a dose. Eu gosto de trabalhar com as cápsulas de 100 miligramas para conseguir colocar isso em 2 momentos do dia, sempre em refeições mais ricas em gordura. Eu acho que o paciente aproveita melhor o benefício farmacológico dessa suplementação. Um outro que eu tenho usado pra caramba para minhas pacientes menopausadas, para a galera 50 a mais, é o Energy ATP. Primeiro porque ele não acelera o paciente, ele não tem nenhum estimulante. E agora eles lançaram essa versão ATP+. Então ele é muito completo, porque ele já traz toda uma prevenção à sarcopenia, porque ele tem o HMB, a creatina na fórmula. Poucos suplementos têm essa combinação. E ele vai trazer taurina, tirosina, arginina, betalanina, coenzima Q10 e carnitina, que são ativos mitocondriais. Então, isso aqui dá aumento de performance, vitalidade, previne sarcopenia, ele dá um gás para o paciente. Então, eu gosto muito de usar para os meus idosos que treinam de manhã como uma estratégia pré-treino, e eles realmente percebem aumento de vigor e de vitalidade. Falando de musculatura e sarcopenia, eu digo que massa muscular é um investimento melhor que Bitcoin. Hoje todo mundo tem que ter um Bitcoin, viu, gente? Porque lá na frente a gente vai usar esse bagulho. Agora, massa muscular a gente vai usar mais ainda. Eu vejo essa galera tomando aí as canetinhas do emagrecimento, usando isso de forma aleatória, nem se dando conta do que eles estão promovendo para a sua longevidade saudável. Lembremos que a gente faz uma poupança de massa muscular ao longo da vida. E pegando aquele primeiro slide que a gente tinha, aquela senhorinha lá na cadeira de roda e a outra da mesma idade na bike, o que diferencia a gente é justamente o quanto de músculo a gente consegue segurar até o fim da vida. A partir dos 24 anos, a gente já começa a ter uma queda gradativa dessa hipertrofia e o catabolismo ele vai se acentuando a partir dos 45 anos, chegando a até 50% quando a gente completa 80 anos. Então, a gente perde massa muscular e não perde gordura, né? Impressionante. A gente só perde músculo, perde telômero e a gordura continua lá. É legal esse estudo que eu trago para vocês lerem depois com calma na íntegra, porque o ômega 3, além de ser um suplemento que a gente conhece como anti-inflamatório potente, ele tem esse aspecto de melhorar a capacidade muscular de idosos. Então, quando a gente usa pelo menos 2 gramas ao dia, a gente já está trazendo também um estímulo importante aí para essa hipertrofia acontecer no idoso. Lembrando que o próprio envelhecimento reduz a nossa eficiência em usar proteínas. Então, a gente tem aqui nos estudos, né, que a quantidade de proteína, ela precisa ser realmente maior para o idoso, só que idoso não consegue comer muita carne, né? Eles têm um pouco de aversão. E aí a ingesta proteica é algo fundamental. O tipo de proteína que você vai colocar para o seu idoso é muito fundamental quando a gente pensa nesse aproveitamento biológico da proteína. E aí eu trago para vocês a ideia dos aminoácidos essenciais. Por quê?
eles são essenciais não só pensando em musculatura, mas para a produção dos nossos neurotransmissores, dos nossos hormônios. Então, quando faltam aminoácidos essenciais, a gente acaba tendo também mais disfunções cognitivas. E aí, deixo para vocês como exemplo o amino, porque a gente consegue 99% da absorção desses aminoácidos essenciais diretamente no músculo. Ele é uma forma muito fácil da gente introduzir em meio às refeições, então a gente pode colocar em lanches intermediários, justamente por ele não ser leitoso, o paciente acaba aceitando essa suplementação muitíssimo bem. Uma outra novidade da marca que eu tenho prescrito na minha prática clínica é o Protein Senior. Gosto, porque além dos aminoácidos essenciais, ele já traz também a creatina. Então, ele é muito legal para um paciente 50 a mais, porque ele tem vários elementos, como coenzima Q10, zinco, magnésio, que também aumenta a imunidade desses idosos, que é mais suscetível. Creatina eu não preciso nem falar, né, que hoje é um dos suplementos mais estudados para vários públicos, em diferentes aplicabilidades clínicas, e a Central Nutrition traz diferentes formas da gente suplementar essa creatina, tanto acompanhada de proteína, quanto a creatina na sua versão CreaPure. Então, são elementos fundamentais quando se trata de envelhecimento saudável, e eu penso aí que todo nosso paciente idoso precisa usar a creatina. Foi-se o tempo de que creatina era para marombeiro, né? E aí, falando um pouquinho de saúde intestinal, existe toda uma alteração de microbioma para o paciente idoso. A gente vai tendo ali todo um aumento de prevalência das bactérias patogênicas, a gente tem uma maior ativação de Toll-like receptor 4, então a gente aumenta a disbiose e a gente diminui a alfa-diversidade bacteriana, comum do envelhecimento. E aí, o que a gente tem que fazer? A gente precisa suplementar esse paciente, principalmente com fibra. Por quê? A gente observa que mulheres menopausadas comem menos fibra quando comparado a mulheres jovens. Então, o consumo de fibra só diminui. E aí, o que a gente pode considerar? Hoje nós temos módulo de fibras pronto. Eu uso muito isso na minha prática clínica. E uma das protagonistas, né, que a gente fala da longevidade, é essa bactéria aqui, a Akkermansia mucinifila. A Akkermansia mucinifila é uma bactéria muito prevalente entre aquelas populações habitantes das Blue Zones. Então, essa bactéria é mais encontrada no indivíduo desses centenários. Então, a gente acredita que ela tem um papel fundamental, principalmente por ela ser uma produtora de ácidos graxos de cadeia curta. E aí, quando a gente vê o papel de um ácido graxo de cadeia curta, é uma sinalização muito poderosa e é uma sinalização metabólica para a gente reduzir o processo de inflamação intracelular. A gente vai reduzir a expressão aí de fatores catabólicos nesse idoso, aumentar a sinalização anabólica. Hoje a gente já tem para manipular a Akkermansia viva em farmácia de manipulação com o nome de Biomância. Eu tenho usado na minha prática clínica até mesmo para o desmame das canetinhas, porque também é uma estratégia super legal. Mas a gente deve se lembrar que a Akkermansia precisa principalmente de fibras. Ela é uma bactéria anaeróbia, sobrenadante no muco, e a gente deve entender que ela vai precisar de enzimas digestivas, principalmente para a gente manter ali o aspecto da mucina no intestino, para que essas bactérias se proliferem. Um elemento que eu acho muito importante é a goma acácia, que tem no Fiber Boot. Então, a gente consegue ritmar melhor esse paciente e entender que o Fiber Boot funciona também como um precursor dessas enzimas digestivas para a melhora da digestão dos pacientes. Faz muito sentido para paciente idoso. O Guardian, vocês já conhecem, ele figura como um dos suplementos aí mais importantes e completos para agir em sinergia para a recuperação de barreira intestinal. Então, a gente observa que o envelhecimento traz por si só esse aspecto do leaky gut e que a gente consegue melhorar bastante isso com a suplementação de fórmulas sinérgicas como a do Guardian. Vitamina D, outro elemento fundamental para um idoso. Ela é um pró-hormônio, ela ajuda a retardar
o envelhecimento biológico. Eu gosto da forma do Restaure para idoso, porque idoso tem essa condição de dificuldade de incluir muitas cápsulas, até para deglutição. Então, a gente pode usar em gotas, personalizando dose, o que eu acho muito bacana. E aqui a gente já tem todos os cofatores para aumentar a absorção, porque ela traz todas as vitaminas lipossolúveis em associação. Falando um pouquinho de saúde cognitiva, o cérebro é um sistema plástico, então ele se organiza muito conforme estímulos ambientais. Como nós vimos, ele é o último órgão a manifestar aí as questões do envelhecimento. Isso ocorre predominantemente a partir dos 70 anos de idade. E uma das estratégias que a gente tem para preservar essa condição cognitiva dos idosos é entender que diversos elementos capazes de ultrapassar a barreira hematoencefálica podem melhorar a conexão sináptica, podem diminuir o processo de neuroinflamação. E aí eu trago para vocês o NeuroHealth. Ele é um nootrópico inteligente, sinérgico, que traz uma combinação de ativos para justamente ativar as nossas conexões cerebrais. Também hoje vejo a importância de trabalharmos isso para diferentes públicos, porque a gente muitas vezes vê que o processo de perda de memória, de incapacidade cognitiva, às vezes ele está acontecendo muito precocemente entre os nossos pacientes, em especial no período da pós-Covid, né? A gente vê aí o pessoal relatando muito mais dificuldade de foco, de cognição. Então, esse é um suplemento nootrópico que eu gosto muito para ativar essa performance cerebral, justamente pela sinergia desses ativos. E aí, para finalizar, não posso sair daqui sem falar sobre qualidade de sono, porque qualidade de sono envolve reparo celular, reparo das nossas estruturas cerebrais. Então, infelizmente, conforme a gente envelhece, a gente vai dormindo menos, e quanto menos a gente dorme, pior fica o cenário metabólico. O idoso ele tem uma queda expressiva da produção endógena de melatonina. Isso é uma questão fisiológica. E eu acho que é por isso que a melatonina é tão importante para esses públicos, porque ela não é o hormônio do sono. A melatonina é o maestro da antioxidação. Ela é um agente que a gente considera potente no estudo da gerociência. Então, a gente considera a biomelatonina em gotas. Eu gosto de usá-la justamente para esse público de idosos, pela facilidade de posologia, a gente consegue personalizar a dose. Ela é também um ativo que a gente consegue diluir em chás, em líquidos, porque ela é aquosa. E a gente suplementa para diferentes públicos, mas eu não uso melatonina para todo mundo, entendendo que em situações de jet lag ela pode ser bem legal. Eu acho que melatonina é bacana para ritmar aquele paciente que está sob um quadro de estresse, uma mulher em menopausa, um idoso que já tem aí uma dificuldade de pegar no sono, de manter o sono, porque a grande diferença da biomelatonina é esse efeito que ela traz time releasing. Então, aquele paciente que tem múltiplos despertares noturnos, ele passa a não ter mais. Um outro que eu gosto muito de usar é o Sleeps. Ele tem um sabor delicioso de maracujá. Não sei se vocês já experimentaram, mas eu acho ele um abraço à noite, porque ele tem o maracujá e a camomila. E ele traz aqui, além do magnésio inositol, numa forma única, dentre todos os suplementos relacionados aí a essa higiene do sono, o Sleeps, como diferencial, traz o mio-inositol, que eu acho maravilhoso para mulheres com SOP, mulheres tentantes. A gente sabe da propriedade do mio-inositol, mas principalmente a gente considera isso para um idoso ideal. Por quê? Quando a gente combina o inositol aqui, a gente ajuda a baixar a temperatura corporal e induzir a um sono mais reparador. Para finalizar, pessoal, eu não quero que vocês entendam os protocolos que eu vou deixar de presente aqui para vocês no próximo slide como simplesmente produtos relacionados. Eu quero que vocês entendam isso como um ponto de virada para o seu paciente. Então, eu penso que a gente pode modificar o futuro da longevidade no Brasil, porque nós, profissionais da saúde, potencializamos vidas. Então, aproveitem o QR Code. Quero agradecer pela presença de todos vocês aqui hoje e deixo como mensagem final
a certeza de que envelhecer é uma certeza, mas envelhecer bem é uma escolha. Muito obrigada e até a próxima.